Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Warren Barnes. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2021 nos Estados Unidos. Brian Corey estava com 19 anos em 2021 e ele vivia em uma cidade no estado do Colorado, nos Estados Unidos, com a mãe dele, que se chama Terry. O pai do Brian, que também se chama Brian Thomas, ele era separado da Terry, mas a família continuava muito unida. E o Brian também tinha um irmão. No dia 28 de fevereiro de 2021, a emergência é chamada até o rio Colorado. Ao chegar no local, por volta das 2 da madrugada, eles encontram a Terry e a Terry ela explica que o Brian, o filho, ele tinha tido um acidente e acabou deixando o carro cair dentro do rio. O Brian ele tinha a carteira de motorista há pouco tempo, há cerca de um ano, mas ele tinha saído ileso do acidente. Eles então começaram a analisar qual seria a melhor forma de tirar o carro ali do rio. E eles também conversaram com o Brian, que permaneceu ali no local. O pai do Brian também estava lá, então ele estava dentro do carro do pai, já que ele havia se molhado durante esse acidente, e era de madrugada, e em fevereiro nos Estados Unidos ainda é inverno, então ele estava com frio. Mas ele conversa ali com os policiais e então ele conta que ele tinha saído para dar uma volta ali para refletir um pouco e resolveu parar ali em frente ao rio. Porém, na hora que ele estava indo embora, ele teria se confundido ali com as marchas e acabou deixando o carro cair no rio. Ele tinha conseguido sair a tempo, mas o carro ficou parcialmente submerso na água. O Brian ele não tinha ingerido bebida alcoólica, ele também não tinha consumido nenhuma substância ilegal, mas ele fazia uso de alguns medicamentos desde que ele tinha 5 anos de idade. O Brian ele tinha sido diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, também com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade. Bom, os policiais então consideraram que tinha sido apenas um acidente bem inusitado e liberaram o Brian para ir para casa. Os pais então levaram o Brian para casa, mas depois retornaram para o local para aguardar a retirada do carro de dentro do rio. Porém, quando começam a remover o carro, os policiais percebem que havia um líquido vermelho escorrendo do porta-malas do carro. E então os pais eles ligam para o Brian para saber se ele havia se machucado. Era possível que ele tivesse se ferido ali e não tinha percebido por conta de toda a adrenalina do acidente. Mas o Brian ele garante aos pais que ele não estava com nenhum ferimento. Então, depois de remover o carro, eles acabam liberando o Brian. E eventualmente também liberam o carro que é levado pelo pai do Brian, o Brian Thomas. Porém, no dia seguinte, dia 1º de março, os policiais eles são chamados novamente a esse mesmo local ali à beira do rio. Dessa vez por uma mulher chamada Monique. A Monique ela tem uma loja de vestido de noivas na cidade. E ela costumava emprestar uma cadeira para um morador de rua que costumava ficar ali pelos arredores lendo alguns livros. E ela fazia isso todos os dias e eles se conheciam já há 4 anos. Esse senhor se chama Warren Barnes e ela disse que o Warren esteve lá no sábado, no dia 27, e que ao se despedir deu a entender que ele voltaria no dia seguinte, como ele costumava fazer, porém ele não apareceu. Mas o que ela achou mais estranho, além da ausência dele, foi que ela foi informada que encontraram a carteira do Warren ali naquele local, naqueles arredores ali do rio Colorado. E ela achou estranho não só pelo fato de ele estar desaparecido, mas porque ele não frequentava esse local. E ela achou que seria extremamente difícil ele ter ido caminhando até esse local. E apesar de ser morador de rua, o Warren ele fazia alguns trabalhos. Ele costumava pegar alguns serviços em uma empresa que oferecia oportunidade de trabalho para serviços pontuais, como serviços de limpeza e eletricista. E na carteira do Warren havia um cartão de identificação com o nome dele e com o nome dessa empresa. Então a pessoa que encontrou a carteira ligou para a empresa e a empresa, na verdade, informou que o Warren ele não havia aparecido para o trabalho aquele dia.
algo que não era característico dele, já que ele nunca havia faltado. Um casal que tinha uma cafeteria também sentiu a ausência do Warren. Eles disseram aos policiais que o Warren ele ia todos os dias até a cafeteria, pois eles davam um café da manhã para ele. Então eles também perceberam a ausência do Warren e acharam estranho ele não ter ido naquela manhã. Assim como o casal, a Monique também pareceu genuinamente preocupada com o desaparecimento do Warren. E ela tinha uma foto dele, então ela entregou essa foto para a polícia para que eles pudessem buscar pelo Warren. E a pessoa que encontrou a carteira do Warren foi o pai do Brian, o Brian Thomas. O Brian, na verdade, não tinha encontrado a carteira exatamente ali na beira do rio, mas sim dentro do carro que o filho tinha deixado cair no rio. O Brian Thomas estava limpando o carro, já que ele tinha ficado ali submerso na água, e ele acabou encontrando algumas coisas que ele achou estranho, como, por exemplo, uma faca que estava no porta-luvas. E ele encontrou essa carteira ao lado do banco do passageiro, na porta. E ele percebeu que não era a carteira do filho, então ele abriu para verificar o que havia dentro e acabou encontrando aquele documento com o nome do Warren e o nome daquela empresa. Ele então informou o local, telefonou lá para a empresa. Foi quando eles informaram que o Warren não tinha aparecido para o trabalho. Então o Brian Thomas achou estranho, mas deu o nome dele e o contato telefônico para que quando o Warren reaparecesse, ele entrasse em contato com ele, pois afinal ele estava com a carteira do Warren. Ao falar com o filho, o Brian ele diz ao pai que ele tinha esquecido de comentar sobre isso por conta de toda a confusão ali do acidente, mas que quando ele estava caminhando ali à beira do rio, ele tinha encontrado essa carteira, então ele guardou dentro do carro, mas que ele não conhecia o Warren, não sabia quem era essa pessoa. Mas a situação fica mesmo estranha quando a mãe do Brian, a Terry, estava limpando a casa. Então ela vai arrumar o quarto do filho, o Brian. O Brian tinha dentro do armário uma caixa de arrumação onde ele guardava algumas coisas. Então a Terry estava ali limpando, jogando algumas coisas fora, quando ela encontra duas sacolas plásticas. Então ela abre uma das sacolas, mas ela não consegue perceber o que era aquilo que estava dentro da sacola, mas ela leva até a pia da cozinha. Mas ao abrir a segunda sacola, ela percebe que dentro da sacola estava uma cabeça humana. Muito em choque, ela deixa a sacola também na pia da cozinha e liga para o pai do Brian e diz que ele precisa ir imediatamente até a casa. O Brian Thomas chega na casa e então eles telefonam para a polícia. Nesse momento, o Brian, o filho, ele não estava em casa, ele estava na casa de uma amiga e ele estava com o carro ali que era dividido entre ele e o irmão. Então a mãe liga para ele e diz que ele precisava voltar para casa porque o irmão precisava do carro. Essa foi uma forma que eles encontraram de chamar o Brian até o local para poder trazer ele até a casa sem que ele se assustasse ou tentasse fugir. Quando o Brian já estava na casa, a polícia chega e conversa com ele. O Brian colabora completamente com a polícia e ele confirma que o que estava guardado no armário do quarto dele era uma cabeça e mãos humanas. Ele é detido e é levado à delegacia para um interrogatório. Os policiais eles pedem permissão para entrar na casa e eles verificam ali as sacolas e confirmam que se tratava mesmo de uma cabeça humana. Já na delegacia, o Brian ele não parece se importar em contar o que tinha acontecido, o que ele tinha feito. Na verdade, ele até parecia orgulhoso do crime que ele tinha cometido. O Brian conta que na noite do dia 27 ele tinha saído para dar uma volta com o carro. Ele já estava rodando ali há cerca de uma hora e meia, quando ele passou por debaixo de uma ponte e viu que havia um homem dormindo embaixo da ponte. Era o Warren, mas ele não o conhecia. Ele contou que ele parou o carro e colocou 3 pares de luvas descartáveis. E então pegou uma faca e foi até onde o Warren estava dormindo e o atingiu com a faca no pescoço. Ele disse que o Warren ficou muito assustado, começou a entrar em pânico e perguntar o que ele estava fazendo. Mas o Brian apenas continuou atacando até que o Warren perdeu a vida. E o Brian contou isso com muita naturalidade. Ele não parecia ter nenhum arrependimento do que tinha feito. Ele inclusive sorriu durante alguns momentos do interrogatório. Murray going to jail for this 15 years probably? I have no idea. Because We're at the beginning. it's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably. Os investigadores também conversaram com os pais do Brian, que contaram que o Brian costumava fazer algumas piadas mórbidas. Eles também conversaram com a amiga do Brian,
essa amiga na qual o Brian estava na casa dela quando os pais chamaram a polícia. Essa amiga já conhecia o Brian há algum tempo. Ela contou que ele tinha um senso de humor bem estranho. E ele costumava fazer algumas piadas e comentários estranhos para ver a reação das pessoas. E que geralmente ou as pessoas gostavam e achavam graça nas piadas, ou então detestavam o Brian. A mãe dessa amiga disse que achava o Brian estranho, que ele era uma pessoa inusitada, mas não achava ele assustador, não achava que tinha nada de errado com ele. Ela acreditava que ele tinha ali algumas atitudes um pouco estranhas por conta dos transtornos que ele tinha, como por exemplo, ele não olhava ela nos olhos. Também houveram alguns rumores que o Brian tinha tirado a vida de um gato, porém os pais e os amigos acharam que isso era apenas uma história inventada pelas pessoas que não gostavam do Brian, que achavam ele um pouco estranho. Entretanto, o Brian confessou aos investigadores de que era verdade, que no Halloween de 2018 ele tinha mesmo tirado a vida de um gato. O Brian também parecia ser bem obcecado por alguns criminosos em série, como o Jeffrey Dahmer e o Ed Kemper. Alguns professores do Brian contaram aos policiais que em alguns momentos eles perceberam alguns comportamentos bem preocupantes do Brian, então chamaram os pais para uma reunião, mas que todas as vezes os pais pareciam não compreender a gravidade do comportamento do Brian. E parecia que os pais consideravam que, na verdade, os professores é que não estavam compreendendo, não estavam sabendo lidar com o Brian por conta dos transtornos que ele tinha. Bom, o Brian ele contou aos investigadores que depois ele dividiu o corpo do Warren em algumas partes, que na verdade a cabeça já estava quase separada do restante do corpo. Então ele levou com ele a cabeça e as mãos para casa. Ele também contou que já tinha alguns meses que ele estava pensando em fazer algo assim. Ele tinha cometido esse crime por mera curiosidade. E que ele não conhecia o Warren, que ele tinha escolhido o Warren porque ele imaginou que por ser um morador de rua, ninguém sentiria a falta dele. Porém, ele estava errado. Quanto ao suposto acidente no Rio Colorado, o Brian contou que após cometer o crime, ele voltou para casa. E que então ele percebeu que uma das luvas estava rasgada, tinha feito um furo numa das luvas. Então ele ficou preocupado que fosse encontrar o digital dele no corpo do Warren. Então ele retornou até o local, até a ponte. Então ele pegou ali o restante do corpo, deixando apenas as pernas e os braços para trás. E ele jogou, ele espalhou essas partes do corpo ali naquele local embaixo da ponte. E colocou o restante do corpo no porta-malas. Então ele foi até o Rio Colorado e lá viu uma rampa para barcos. Então ele foi nessa rampa com o carro e tirou ali o corpo do porta-malas e jogou dentro do rio. Porém, na hora que ele estava indo embora, ele não conseguiu subir a rampa e o carro acabou caindo no rio. Brian ele foi a julgamento e ele se declarou inocente por motivos de insanidade. E após a análise de diversos profissionais, foi concluído que, apesar dos transtornos que o Brian tinha, ele sabia diferenciar o certo do errado e que ele estava bem consciente do que ele tinha feito. Além do que, ele não demonstrou arrependimento em momento algum. O único arrependimento que ele demonstrava era por ter sido preso. Com isso, o júri considerou o Brian culpado por ter tirado a vida do Warren e por ter tentado se desfazer das evidências. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E ao contrário do que o Brian acreditava, muitas pessoas sentiram falta do Warren. E ele foi descrito como uma boa pessoa, muito gentil e educado. A Monique também disse que o Warren era uma pessoa incrível e foi feito um memorial em homenagem ao Warren, o local que ele costumava sentar para ler os livros. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.